Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de empreendedorismo. Eu sou a professora Camila Machado Raimundo e estaremos juntos em nossa segunda aula. Bem, nessa segunda aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre oportunidades empreendedoras. O que são oportunidades empreendedoras? Você já parou para pensar que seria uma oportunidade, ainda mais empreendedora? Se você é empreendedor, provavelmente você já deve ter pensado em como identificar uma oportunidade, em como criar uma ideia, em características empreendedoras. Já ouviu falar de características empreendedoras? O que te vem à mente quando você pensa em quais seriam as características, né, de um empreendedor de sucesso? Bom, então hoje nós vamos conversar sobre esses assuntos aqui na nossa segunda aula. Seja muito bem-vindo e vamos em frente. Bom, quando a gente pensa, então, em características empreendedoras, nós podemos citar algumas características que que se destacam, acabam se destacando um pouco mais quando nós pensamos e olhamos toda a literatura que está construída sobre empreendedorismo. Tá? Então, uma característica bem predominante é a capacidade de identificar oportunidades. Então, o empreendedor, ele tem essa característica, né, de olhar uma iniciativa, de olhar uma situação, de olhar um problema e conseguir, por meio daquele problema, pensar em novas soluções, em novas propostas, em melhorias. Então, como é que aquele problema poderia ser solucionado? O empreendedor, ele tem esse gatilho, né? Ele consegue enxergar muitas vezes algumas situações que outros ainda não conseguiram identificar, né? Então, é por meio dessa capacidade de identificar oportunidades e uma capacidade também de se agarrar a elas, né? E por meio da busca de recursos, conseguir, então, transformar essas oportunidades em negócios de sucesso. Uma outra característica empreendedora, nós podemos citar aqui, é a energia, a perseverança, né? E aquela dose de paixão que nós conversamos na aula passada. Então, essa dose de paixão, esse brilho nos olhos, esse senso de propósito, né? Essa vontade de transformar o mundo move, é o que faz o empreendedor aí se mover na direção de um sonho, né? E passar por várias dificuldades, que o caminho do empreendedor não é fácil, não. Ele ele é cheio de pedrinhas que ele precisa ir construindo aí para conseguir um dia ter um grande império de sucesso. E essa paixão, né? E essa capacidade de vencer obstáculos e continuar em frente. Então, obstáculos todos nós temos. Você também tem? Você já deve ter se deparado com inúmeros deles, até porque um caminho sem sucesso, na verdade, não traz muitos obstáculos. Por quê? Porque você continua sempre naquela mesma escolha, naquele mesmo caminho, e dificilmente você vai se deparar com novos desafios ou obstáculos que você tenha que superar. Agora, aquele indivíduo que se propõe a chegar mais longe, que estabelece metas, que fala, não, vou fazer diferente, eu quero construir, eu quero ser empreendedor, eu quero construir algo de sucesso, ele vai se deparar com diferentes obstáculos, mas qual é
a cereja do bolo, que a gente pode chamar, é a capacidade de superá-los, né? É a energia, é a vontade de superar os obstáculos e vencer, né? Esse senso de vitória, esse propósito de vitória é que move o empreendedor. Bem, uma outra característica que a gente pode citar aqui também é o senso de realização, né? Então, os empreendedores, eles possuem esse estímulo, né? Acaba sendo o senso de realização algo muito particular, né? Porque vem de dentro de cada indivíduo. Então, essa necessidade e esse estímulo que a pessoa tem para se superar sempre, né? Uma outra característica muito importante também é a tolerância ao risco. Então, pode ser que você já tenha lido alguma coisa, ou podem estar pensando, né? Será que o empreendedor de sucesso é aquele cara que, não, ele vai, ele enfrenta, ele desbrava e ele assume todos os riscos? Isso é um mito, né? Porque, na verdade, o empreendedor de sucesso, ele assume riscos sim, só que ele assume riscos calculados. Ele faz um planejamento, ele faz um plano de negócios e ele sabe, numa projeção, os riscos que ele está disposto a assumir, né? E ele sabe também que se ele tomar uma determinada decisão, o risco pode ser maior, né? Dependendo do investimento, a perda também pode ser maior. Então, é importante no perfil empreendedor a tolerância ao risco, né? Os empreendedores, eles correm riscos moderados, né? E aí eles acabam estando no topo do sucesso porque esses riscos são calculados, não são riscos sem nenhuma mensuração, né? A torta e a direito, ele vai assumindo o risco e vai, seja o que Deus quiser. Não, geralmente ele se programa e ele sabe onde é que ele está pisando, né? Vamos sendo assim, de forma muito simplista, ele escolhe o caminho que ele quer seguir e ele escolhe a decisão a tomar. Ele sabe que dependendo da tomada de decisão que ele tiver, o risco que ele está correndo, o que ele está assumindo. É uma escolha, na verdade, né? E aí, algumas dicas aqui também sobre características empreendedoras. E essas dicas são de uma reportagem do G1 sobre empreendedorismo e as chances de sobrevivência na crise, que nós vamos falar daqui a pouquinho, sobre 2 empreendedores, que é uma história bem bacana. São histórias bem legais de superação e que nos incentivam e nos motivam, né, a ser um empreendedor, a ser transformador das nossas realidades. Bom, qual é a dica, então? Resiliência, flexibilidade, colaboração, surgiu uma nova característica nessa reportagem que é muito interessante, que é o olhar digital, né? Essa nova dinâmica que a gente está vivendo nos trouxe muito para o e-commerce, para o olhar digital. Então, nós praticamente fomos obrigados a ficar no digital. Então, esse é um caminho sem volta. Aqueles empreendedores que têm só suas estruturas físicas, não dá mais para ser assim. E você pode até ter um misto, né? Então, eu vou atender fisicamente e, paralelamente, eu vou trabalhar, vou ter um olhar digital, vou divulgar minha marca na internet, vou pensar num sistema de e-commerce e traçar essa estratégia e superar a expectativa do cliente. Ou você pode simplesmente já iniciar um negócio, né, digitalmente e trabalhando já em plataformas, enfim, ou criando aplicativos, ou criando ferramentas, sistemas da área da informação. Enfim, as possibilidades são inúmeras, basta persistência, basta iniciativa, basta saber identificar a oportunidade. Então, se você está aí me assistindo agora e já é empreendedor, parabéns, né? Você precisa compartilhar a tua história com a gente. Eu quero te conhecer, quero ouvir tua experiência. Vem conversar comigo e com os nossos demais colegas da turma, né? Na nossa live. E se você não é um empreendedor ainda, fica a dica. Você pode descobrir novos caminhos, novas opções de transformar a tua vida e a vida das pessoas por meio
da abertura de um novo negócio, você pode, muitas vezes, ser até um revolucionário e mudar o mundo, trazer uma nova tecnologia, quem sabe? Muito bacana isso, né, gente? Bom, um ponto que a gente precisa lembrar é que, assim, não tem um modelo pronto. Em nenhuma área, em nenhuma disciplina, não existe um modelo pronto, formatado. O empreendedor ele tem que ter todas essas características, senão ele não é um empreendedor de sucesso. Não é assim. É importante lembrar que todo empreendedor ele não tem que ter, né, todas as características, mas eventualmente vocês vão perceber quando conversa com um empreendedor, quando fazem leituras, né, em artigos, em reportagens, que é o que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, que essas características podem ser identificadas facilmente, com muita frequência, né, nos empreendedores. Então, nos mostra, na verdade, nos dão indícios de que essas características geralmente estão presentes nesses indivíduos, tá bom? Muito bem. E aí, eu quero contar para vocês 2 casos, na verdade, né, dessa reportagem do G1, de 2 empreendedores que acabaram intensificando seus negócios agora na pandemia. Ai, gente, olha essa foto, essa imagem de cookie. Não dá vontade de comer tudo? Meu Deus, que delícia! Adoro. E aí, a primeira empreendedora é a Patrícia. A Patrícia, ela foi uma executiva de multinacional, e só que ela tinha uma paixão, acabou descobrindo essa paixão pelos cookies, e ela montou uma fábrica em 2017. O negócio estava indo muito bem, né? Só que aí, no decorrer da pandemia, ela teve bastante queda no faturamento, como era de se esperar, né? Ela teve que se adaptar também. E é interessante uma característica, né, que é mencionada na reportagem. A Patrícia, ela testou mais de 500 receitas para que ela pudesse chegar ao que ela considera de uma fórmula perfeita do cookie. E ele é muito macio. Dava para ver na reportagem, né? Quando ele pegou o cookie assim. E aí, uma das características que a reportagem mostrou da Patrícia foi que ela tem bastante resiliência, né? E aí, mesmo faturando 70% a menos, pessoal, isso é bastante, né? Imagina você ter uma indústria que vem no faturamento crescente e, de repente, você sofre um baque, né? Em decorrência da pandemia e do contexto de crise econômica do país. A Patrícia, ela optou por manter todos os colaboradores. Isso é muito bacana. Ela manteve a empresa aberta, manteve todos os colaboradores e encontrou novas soluções, né? Teve que traçar uma nova estratégia. E aí isso demonstrou uma outra característica empreendedora dela, que é a flexibilidade. Então, diante dos desafios que se apresentaram, eu diria mais uma, até a adaptação, né? Ela teve que criar novas estratégias para pensar como é que a empresa iria se manter aberta com 70% a menos de faturamento, e como é que ela ia fazer para continuar pagando a folha de funcionários, de colaboradores, mesmo caindo, né, a receita. Então, é realmente um desafio. Bem, o outro empreendedor é a história do Gabriel, e o Gabriel ele desenvolveu uma plataforma e que conecta pessoas que buscam e que prestam serviços de marketing, né? Então, todas as pessoas estão cadastradas nessa plataforma e elas acabam interagindo e nessa prestação de serviços, né? E aí, depois da pandemia, é interessante que mais de 1.000 pequenos empresários se juntaram a essa plataforma. Bacana isso, né? E aí, qual característica, né, está muito presente na história do Gabriel? O Gabriel, ele acabou juntando tecnologia e colaboração para conseguir enfrentar essa pandemia. A plataforma, ela tem uma pegada mais de colaboração. E aí, eu achei bacana quando ele coloca assim, e eu acredito muito nessa frase, particularmente falando, né? Se você continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, você sempre vai atingir a mesma coisa. Agora, se você faz diferente,
você vai atingir resultados diferentes. Então, é interessante, é simples a frase, mas ela é muito profunda, né? Então, se você quer continuar tendo os mesmos resultados, basta continuar seguindo o mesmo estado, o mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas. Agora, se você quer ser uma pessoa diferenciada, que se destaque, o teu caminho vai ter que ser percorrido um pouco mais de afinco, né? Você vai ter que tomar outras rotas, novas decisões, novas estratégias, mas claro, o resultado ele vem na proporção do investimento, então vale a pena. Então, esse é um outro exemplo, que é a história do Gabriel, que envolve tecnologia e colaboração. E aí, quando a gente pensa em inovação, ela pode ser deliberada e sistemática, e ela até pode ser considerada como uma disciplina, porque ela pode ser aprendida e praticada. A inovação, ela não é um acidente de percurso. Então eu tô lá, o que me vem à mente, né? Veja se vocês concordam comigo, né? Você tá lá no laboratório, eu lembrei das aulas de química na escola, né? Pensa bem. Você tá no laboratório lá, fazendo um monte de experimento, aí você mistura um elemento químico com outro e acabum, dá uma explosão. Então, o que isso quer dizer, né? Não é um acidente de percurso, você não descobriu a inovação, você não descobre ela por acaso, né? Dificilmente você vai ter uma eureka, né? É um processo mais sistemático. E aí não é um acidente de percurso ou resultado de algum lampejo de genialidade. Não, né? Os empreendedores, eles precisam continuamente buscar novas fontes de inovação, novas fontes de inspiração, novas fontes de criatividade, são novos hobbies. As ideias, elas fluem quando há um ambiente propício para isso. Então, é trocando ideia, é fazendo novos cursos, é viajando para outros lugares, é fazendo coisas que você nunca fez. E a partir daquilo você pode ter um insight, uma conexão, uma nova ideia, pensar numa possibilidade diferente. O cérebro precisa desses estímulos para que ele consiga ter também, né, novas inspirações. E aí, as mudanças indicam oportunidades para inovar. Muito bem. Bom, então, nós temos aqui 7 fontes de oportunidades para inovar. Então, a primeira delas seria o inesperado. O inesperado. O sucesso inesperado, o fracasso inesperado, ou o evento externo inesperado. São geralmente nessas situações que você sai da tua rotina, você sai daquele caminho, daquela rota, né, que você sempre está percorrendo, para ter ali novos insights. Situações inesperadas te trazem novas surpresas, consequentemente vão te trazer novas reflexões e novas possibilidades também. A incongruência, então, entre a realidade do que é de fato e como se presume que ela deveria ser. Inovar como necessidade do processo, né? É um tipo de inovação que geralmente vem de quem está imerso nos processos ou dos clientes, porque você tem ali pessoas que estão envolvidas naquilo e que podem ter novas inspirações, novos pontos de vista para trocar e numa relação de parceria mesmo, né, entre os stakeholders, conseguir fazer com que a inovação aconteça ali no processo. Inovar na estrutura do setor industrial, na estrutura do mercado, então, pensar em oportunidades, né, que sejam resultado de mudanças fora da empresa, do setor de atuação. Muitas vezes, quando você fica ali muito tempo imerso numa mesma realidade, você dificilmente você vai ter na verdade, você vai ter muito know-how sobre aquilo, só que dificilmente você vai conseguir ter visões sobre outros aspectos. Então, é importante que você pense em inovações fora, né, daquela estrutura que você está imerso, e pensar além, sabe? Pensar em novas possibilidades, novos mercados. Próximo slide. A outra fonte de oportunidade seriam mudanças demográficas ou populacionais, bem como mudanças econômicas
outras variáveis incontroláveis que podem trazer oportunidades, né? Nós temos aqui o exemplo de o envelhecimento da população, né? Então, daqui a alguns anos, não muitos anos, nós vamos estar velhinhos, sim, senhores e senhoras que estão assistindo esse vídeo. A professora de vocês, que sou eu, vou estar velhinha, né, no futuro não muito distante. Você vai estar velhinho. E aí, há mercado para isso, muito mercado para isso. Porque nós temos uma natalidade menor, né? E um envelhecimento muito maior. Então, há mercados de turismo que já estão há anos, já identificaram essa oportunidade há anos. Outros prestadores de serviços, como a área de beleza e bem-estar também, tem crescido todos os anos, pensando nessa população, entre outros. Crescimento da classe média, insegurança urbana, né, a transformação do papel da mulher, diminuição das famílias. Então, é importante que você esteja atento a todas essas modificações ou mudanças ou transformações populacionais que podem te dar insights e você pode vislumbrar uma oportunidade de mercado para atender, né, um público que ainda ninguém está atendendo. Né? Então, por exemplo, a gente pensa em diminuição das famílias, né? Então, nós temos também um fato interessante, 2 fatos interessantes, na verdade. A diminuição das famílias, então as pessoas estão casando menos, cada vez menos, na verdade, né? Estão ficando um tempo maior solteiras e se resolvem casar mais para frente, tem gente que acaba optando por não ter filhos, enfim, são decisões e escolhas de vida. E aí, as empresas tiveram que se adaptar a uma necessidade de consumo. Então, se eu tenho uma pessoa lá de 40, 50 anos, 60 anos que mora sozinho, tem uma vida super ativa, normal, tá no mercado de trabalho, viaja bastante, tem seus hobbies, enfim. Mas tudo que precisa ser direcionado a ele precisa ser algo mais personalizado. Então, eu tenho uma empresa de refeições. E eu não vou colocar à disposição dessa pessoa um prato tamanho que atende 5 pessoas, né? Não vou fazer combos de comida que atende 3 pessoas. Não, eu vou oferecer para ele um serviço de refeição que atenda uma pessoa, né? Que é o que ele precisa. Então, é importante, eu preciso estar atento ao mercado. E outra coisa também, né? Se a gente pensar em mudanças demográficas e populacionais, nesse período de pandemia, nós tivemos um alto índice de divórcios, né? De separações, tivemos. E então, qual seria a oportunidade nesse cenário, né? Assim que acabar a pandemia, vamos ter inúmeros solteiros, e aí esses solteiros, eles precisam de atrativos, querem se divertir, buscam vários hobbies, enfim, vai existir essa demanda no mercado e o empreendedor pode estar atento, né, para identificar uma oportunidade para atender essa demanda, por que não, né? Bom, é importante, uma oportunidade também está em inovar em percepção, disposição e significado. Então, o que dá status para as pessoas? Qual o valor que é dado à educação? Por exemplo, né? Como que as pessoas se divertem? Como garantem seu futuro? Então, é estar atento nessa inovação de disposição, é conseguir captar esses significados e aí concretizar isso em uma oportunidade. Bom, ter também conhecimento novo, tanto científico quanto não acadêmico, né? E aí, quanto mais conhecimento, melhor. Quanto maior o conhecimento, maior a bagagem de informações para identificar uma oportunidade, para tomar decisões mais acertadas e maiores chances de sucesso. Muito bem. Agora, senhoras e senhores, eu gostaria de convidá-los para que nós possamos fazer a leitura dessa questão, e aí eu respondo com vocês na nossa live, ok? Vamos começar então a fazer a leitura da questão. Os empreendedores possuem características e habilidades comuns. Por isso,
É comum que diversos autores classifiquem algumas características como pertinentes aos empreendedores, pois algumas pesquisas têm mostrado que fatores psicológicos e sociológicos, além de algumas competências específicas, são características dos empreendedores. No entanto, é importante destacar que não existe um modelo pronto, de maneira que todo empreendedor tenha que ter todas as características classificadas como empreendedoras. Muito bem. Considerando a história e o contexto em que o empreendedor está inserido, trazem diferenças ao empreender. Nesse sentido, analise as afirmações. Afirmativa A. Alguns estudos mostram que no ambiente familiar na infância, há propensão em ser o empreendedor se o pai ou outro familiar também for. Além da fonte de inspiração, costuma haver maior incentivo de valores como independência, conquista e realização. Afirmativa 2. A formação adequada ajudará o empreendedor a gerenciar os problemas que enfrentará e para adquirir conhecimentos específicos de sua área de atuação. Afirmativa 3. Os indivíduos bem-sucedidos costumam ter valores pessoais, habilidade de liderança, criatividade, sucesso, ética e objetivos bem desenvolvidos. Afirmativa 4. O histórico profissional tem demonstrado forte impacto quando há experiência profissional prévia sobre a área de atuação do negócio na carreira empreendedora. Muito bem, é correto o que se afirma em alternativa A, B, C, D ou E. E aí, me conta, você já sabe a resposta certa? Já conseguiu identificar aí qual que é a resposta certa? Se já sabe, anota aí. E eu quero saber com você, quero ouvir de você na nossa live, viu? Vamos conversar sobre a resposta dessa questão. Eu te espero lá. Muito bem. Eu vou ficando por aqui. Vamos finalizando, então, a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e nós nos encontramos na próxima aula. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.